aqui está ele. No programa de hoje, um dos maiores imunologistas do país. Qual é a boa notícia que você tira disso? Eu tive 6 vezes. 4 vacinas e 6 Covid. A boa notícia que você tira. O médico polêmico, mas sempre sagaz. Tá tendo um surto agora de uma nova variante. Tem que tomar cuidado. Dr. Roberto Zeballos. Ele vem falar dos 5 anos da Covid no Brasil. Doutor Zeballos. Como vai, doutor? Não, tô ótimo. Tranquilo? Tranquilo, fizemos um levantamento. Ainda temos que controlar algumas notícias de pânico. Opa. Como vem o... Doutor, deixa eu fazer uma pergunta agora. Porque você sabe que as plataformas... A gente teve naquela época do Covid, as plataformas, foi uma coisa muito complicada, porque os cientistas não puderam falar, teve aquele negócio, chamava negacionista. Sim. Então o papel da imprensa ficou muito complicado, porque sempre a imprensa, ela sempre discute tudo. Ouvir os dois lados. E sempre duvida de tudo. Sempre foi o papel da imprensa querer saber onde é que está realmente a verdade. E naquele momento foi um momento complicado, porque a gente estava vivendo um pânico mundial. O mundo inteiro estava sem saber para onde ir. E você foi um cara que você foi bem prejudicado por toda essa história, né, Zeballos? Não, eu acho que a população foi mais prejudicada. Aliás, vocês, eu e colegas do mundo inteiro já foram importantíssimos para divulgar um tratamento que já existia. Eu, em 2020, eu não perdi um paciente e o pessoal entubando. Sabe por quê? Porque o pessoal não tratava. Cansei de falar aqui que o que mata é o tratamento tardio. Cansei. E eu tinha resultados. Exato. Você sempre tem que vir do que você está vendo, aí depois você explica a teoria, por que está funcionando. E aí, essas pessoas que criticavam, elas deixaram, bloqueavam o que a gente tinha a oferecer. Se bem que a gente conseguiu ajudar o Pará, o Nordeste, mas... deixamos de salvar muitas vidas, principalmente naquela de 2020, onde a gente já tinha um tratamento. Eu falo categoricamente, olhando aqui para a câmera, que em 2020 eu não perdi ninguém. E depois que a gente viu que podia tratar em casa, na hora certa com corticoide, a gente tratava a grande maioria na residência. Sabe qual foi o maior prejudicado? Foi a população, porque... todo santo dia martelavam na cabeça que não tinha, vamos dizer, uma solução. Aí chegou uma época que a gente viu depois que a vacina não continha nem transmissão, nem infecção. Fui falar para, acho que 9, agora não lembro se são 9 ou 36 embaixadas. Falei na língua deles, na língua universal em inglês, explicando, olha, não vamos botar cestas num ovo só. Vacina pode ajudar, mas vamos tratar. A gente foi ignorado. Então... o que a gente tem que entender? Que está todo mundo falando, a guerra do bem contra o mal é espiritualidade. Inclusive eu coloquei isso numa monografia, que é a Covid oculta, a história da Covid oculta, onde a gente conta ideias de bioterrorismo, a gente conta como eu fui prejudicado e como eu fui prejudicado, você falou que eu fui prejudicado, eu particularmente, pessoa física, jamais fui prejudicado. Porque eu não, mas eu digo... Eu digo, a ciência, ela sempre foi, os cientistas questionam, né? É sempre um questionamento. Faz parte do trabalho. Faz parte também, faz parte da gente também questionar, mas naquele momento, se você falasse uma vírgula, e depois a gente viu o Dr. Fauci falando agora, e você fica impressionado, porque o negócio do distanciamento, que é da cabeça, da máscara, pô, quanto eu usei máscara, eu saía na rua de máscara, e aí ele falou, não, aquilo eu inventei. Não, você lembra uma vez que você falou? E eu falava aqui, use máscara. 3 máscaras. E o Dr. Fauci, 3, o Emílio usava 3 máscaras. Eu dei risada. Não, então, mas eu sei, mas aquilo lá foi um medo que todo mundo, ninguém quer morrer de Covid, né? Mas acho que a palavra mais usada por você, desculpa te interromper aqui, observação. Aqui, ó, eu até falei assim, um cientista baseado na tríade observação, o que está acontecendo, raciocínio e conclusão. Aliás, foi assim que eu cheguei agora para solucionar um problema que a gente vai falar daqui a pouco, que é a antiga Covid long e a síndrome pós-spike. Mas o pessoal fala da guerra espiritual, do bem contra o mal, e realmente existe. O que é a espiritualidade? É o bem. O bem é aquele que nem vocês aqui, eu. A gente se preocupa com terceiros, a gente cuida da gente.
mas se preocupa dos terceiros. O mal são aquelas pessoas que recebem patrocínio, não estudam, não veem as consequências e saem indicando, vamos dizer, inoculante, sem ter um estudo preciso, sem saber. Por exemplo, é muito simples naquela época que eu fiquei aqui falando, andando em ovos aqui, que eu falei, meu filho não vai tomar vacina, eu não perco gente jovem, o mais idoso que eu perdi tinha 67 anos, porque eu achei esquisito, como é que eles me escolhem a toxina, que é a spike, que hoje a gente sabe que é a patogenia que gera doença, para produzir um imunizante. Por que eles não colocaram no braço que fica parado, que continua replicando? Aquilo lá eu fiquei com o pé atrás. Tanto que eu só indiquei naquela época da amazonense, porque o idoso era muito ruim. Então, tem uma série de questionamentos que eu coloco, inclusive, nessa monografia da Covid oculta. E tem também o David Martin, ele fez um speech, um discurso no Parlamento Europeu mostrando a história do bioterrorismo. E desde 1967 que o coronavírus, na época da Guerra Fria lá, o coronavírus era uma plataforma. Eles fizeram clinical trials com cachorros, os cachorros começaram a ter diarreia, atrapalhou a indústria de pet, eles pararam. Aí, por isso que eu já sei que hoje o foco principal, isso é vamos dizer, pioneirismo aqui, novidade aqui para vocês. Hoje, colegas, a gente entendeu que o que perpetua a Covid longa é o vírus se replicando nas bactérias do intestino. Porque, gente, eles estão quebrando a cabeça. Então, mas é isso que eu não entendo. Isso que às vezes eu ouço você falar isso. Por exemplo, quem teve Covid e tem esse Covid longo, que é o quê? É o cara que... Perdeu o olfato. Não, perdeu não. O olfato dele ficou diferente. Tem vários sintomas, tem vários. O outro esqueceu, dor de barriga. O outro perdeu o cabelo. Isso que é Covid longo? Eu vou simplificar para vocês. Sequelas. Lá atrás eu falei aqui que o causava era vasculite, era depois que o vírus era quebrado. Depois a gente entendeu que era esse que era quebrado, era a spike. Veja bem, eu peguei Covid, fiquei zerado, 3 meses para ficar zerado, mas fiquei zerado. Por quê? Porque a gente acaba eliminando depois a proteína spike. O meu fígado, o meu rim, elimina a proteína spike. Aí tem um questionamento agora. O que mantém esses sintomas de fadiga, alteração de memória, formigamento na sola do pé, um monte de gente que está assistindo está vendo isso. O que perpetua? É a spike que está circulando. Opa, mas a spike continua ainda? Por que será? Tinham 2 possibilidades. Primeira possibilidade, a vacina ainda continua produzindo por muito tempo. Saiu um estudo agora em Yale que eles mostram, um pré-print, não foi revisado por pares, mas bate com aquilo que eu observo, que é o seguinte, cansaço, fadiga, reativação de doença autoimune, tudo isso. Por quê? A conclusão é simples, a spike não é ela que causa a doença, é ela que perpetua. Bom, o que eu vi? Uma live do meu amigo Shankara com o Philip Macmillan, mostrando que o vírus tem a capacidade de acabar com a bifidobactéria, assim como a vacina, que é fundamental para as funções do sistema nervoso, ele acaba e começa a se replicar. Eu tive um estalo e falei, opa, é daí que vem a fonte persistente, porque eu comecei a ver isso final de 22, começo de 23. Observação, raciocínio, conclusão. O que eu fiz? Eu tenho sorte também, porque intuitivamente eu escolhi um probiótico, porque eu vi que não tinha nem... acabava com as bactérias estavam replicando no intestino, as boazinhas não estavam mais lá, um antibiótico de curta duração, enchendo de bifidobactérios, e dava também a ivermectina e também a natoquinase, que bloqueia. O que aconteceu para minha surpresa? Todo mundo melhorando, o velhinho voltou a jogar basquete. Tanto que eu publiquei agora um estudo que está sendo publicado, onde eu cito 5 relatos de casos de pessoas que, além dos sintomas de fadiga, tudo, tinha convulsão, passou não sei em quantos neurologistas, outro passou não sei em quantos reumatologistas, não resolvia. Estudo pós-Covid. É pós a Covid, mas, por exemplo, eu eliminei. Por que não elimina? Porque fica no intestino. Isso aqui é pioneirismo, que nós estamos publicando o estudo. Porque tem gente que elimina e gente que não. Não, elimina, mas se cria uma fonte no intestino, nós temos que regular essa fonte no intestino, que é restaurar
as bactérias sadias do intestino, que elas têm ação anti-inflamatória e não deixa passar porcaria. Probiótico aí. O probiótico, sim, mas eu escolhi um probiótico, eu nem sabia na época, escolhi um qualquer. Aí passou 6 meses, uma gringa espetacular, a doutora Sabine, ela mostrou que, olha, a Covid e a vacina acabam com bífidos. Eu fui olhar o probiótico que eu tinha 3 bífidos. Por isso que o pessoal estava melhorando. Então foi um raciocínio simplista. Não tem bífidos, vou por bífidos, e os resultados são extremos. E aí tá com essa pandemia de, eu chamo de síndrome pós-spike. Por quê? Porque é a spike que causa. E por quê? Porque vem tanto da vacina quanto da Covid intestinal. E aí uma outra tese. Eu acredito, como eu não via isso antes, eu não via em 20, nem em 21, comecei a ver final de 22, que talvez essas novas variantes, elas mudaram as características que o inglês chama de iceberg storm. Por quê? Porque o pontinho do iceberg é uma doença leve, mas depois ela causa todos esses sintomas. Sequelas. Que não seria sequela, que sequela é permanente. E não, e você consegue reverter. Consegue reverter, né? Deve ter gente que está assistindo a gente agora aí, que tratou com a gente. Eu gostaria até que comentassem para ver, porque isso realmente resolve. Então eu estou tendo mais problemas de explicar meus resultados, porque aí os colegas, eles não sabem de onde vem, aí começa a dar anti-inflamatório, começa a bloquear com, sei lá, escolhe um monte de medicamentos. E é um problema quando você cria, vamos dizer, um tratamento com 5, 6 remédios, o cara não toma. Você tem que dar um probiótico, tem que acabar com as bactérias ruins com 7 dias de antibiótico e dar natoquinase e ivermectina. E aí o que acontece? O tratamento é individual, não vá se automedicar, pelo amor de Deus. Sim, claro. Ô, doutor, como sabe quem ainda está com esse problema? Tem algum tipo de exame para saber se ainda Então, vamos lá. Isso foi tudo amadurecendo. Já estou com tudo arrumadinho já. Por isso que eu estou muito feliz com o estudo que eu vou publicar. Mas é o seguinte, os sintomas, o quadro clínico. Eu fui dar uma palestra outro dia, metade das pessoas, que para 700 pessoas, levantaram a mão que estavam com alteração de memória, com cansaço, fadiga, formigamento. Quer dizer, quase metade com tudo isso. Então, os sintomas é o primeiro diagnóstico. Tanto que quando eu fiz uma live que está no meu YouTube para explicar o que é isso, que as pessoas têm que se conscientizar, essa epidemia é pouco divulgada, fora o trabalho de Yale que saiu agora, quando eu fiz, eu mantive, não sei como, 25 mil pessoas assistindo, eu falar 1h30, e depois eu ofereci um curso por um preço extremamente acessível. Por quê? Porque o pessoal reclama no meu Instagram que não pode ir no meu consultório, não pode pagar a consulta do meu assistente, e a gente do Brasil inteiro sobrecarregou o sistema dos moleques que estão fazendo digital aí, sobrecarregou, mas aí o pessoal corrigiu isso. E o objetivo é ajudar. Eu sou muito grato à doutora Denise Carvalho, à doutora Dani Camp, que às vezes só com a dieta você regula. Então, respondendo a sua pergunta, o diagnóstico é clínico. Agora, aí você começa a conversar com colegas do mundo inteiro. Então, isso que eu queria saber de você. Eu respondi para ele uma coisa que tem que fazer que é importante. Você dosa os anticorpos contra spike. Se vier muito alto e você não teve Covid, mostra que ele está absorvendo na tua circulação. Eu, Zeballos, na minha ótica, não sou dono da verdade, mas tenho resultados. Eu tenho a certeza que a principal porção do reservatório vem do intestino. Então a gente dosa isso. Atleta, isso é uma utilidade pública. Atleta que é o seguinte, que não tem nada. Outro dia fizeram um diagnóstico no ganso de miocardite, foi um achado. E aí o que acontece? Por que esse pessoal cai duro? Porque às vezes tem uma miocardite que não dá sintoma nenhum, aumenta a adrenalina, dá um cardiac arrest, morte súbita, uma arritmia. Caramba. Então a pessoa tem que fazer, não é acessível a todo mundo, mas se você é atleta, tem que fazer uma ressonância magnética com gadolínio se você tomou vacina ou muitas doses de vacina. Então a gente faz isso, pesquisa parâmetros, e o principal que eu faço hoje é estudar as fezes do microbioma intestinal. Só que o microbioma intestinal, você vê lá todas as bactérias. O médico olha, não sabe nem como olhar aquilo, mas o que eu quero saber? Se tem bífidos ou não. Essas pessoas que estão com esses sintomas, elas têm 0 de bífidos. Então nós estamos fechando... O que são bífidos? Bífidos é a bactéria... Olha que interessante. A bactéria bífidos, ela fez uma joint venture. Ela é uma simbiose com o ser humano.
O que ela faz? Ela produz algumas gorduras, uns ácidos graxos de cadeia curta, que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso. Tanto que antes da Covid, um chinesinho chamado Ho, ele detectou que os idosos não tinham essas bífidos. E aí ele deduziu que podia ter mais chance de Alzheimer. Só que eu não via isso antes no consultório. Só que eu comecei a ver um boom, eu vejo 3 a 4 casos por dia. Agora eu entendo, porque a bífidos, ela inflama, ela tira a inflamação, e ela, ela produz substâncias essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso. Entendi. E olha que coincidência, a vacina e o vírus acabam com isso. Entendi. Eu vou fazer um break para a rede de rádio. Tá. O papo tá bom, hein? Tá bom. O Instagram do Zeballos é do Dr. Zeballos é Zeballos com 2 L's. Zeballos 2 L's 59. Isso aí. Zeballos 59 para você seguir o Dr. Zeballos. Vai lá, Reginaldinho. Zebalão. Deixa eu fazer uma pergunta. Só falar uma coisa, eu entrei no Twitter agora faz 2 semanas, porque ainda assim eu mencionei um estudo, eles me isolaram, agora já me deixaram de novo. Me deixaram em Sadoban. Por isso que então deixa eu perguntar uma coisa para você, porque, por exemplo, quando eu tive Covid, eu fui lá no Zeballos. Também. Tratamos em casa. Tomei a medicação dele. Tomei 2 doses de AstraZeneca, que também está proibida essa vacina. Foi proibida. Foi proibida por razões óbvias. Foi proibida. Essa vacina foi proibida. A vacina do Calcinha aí também não serviu para nada. Não terminaram os estudos. O que continua sendo vacinado é Pfizer, né? O que continua aí vacinando. O pessoal agora... Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. A Janssen, acho que também o pessoal está... sabe quando vai deixando de lado? Você não oficializa... Você não oficializa aquele amigo que da turma que você vai encostando, mas você não oficializa que brigou com o cara. É mais ou menos isso. Eu fiz tudo o que também as pessoas fizeram. Tem gente que tomou 8. Tá louco. Tem gente que tomou... Me parece que hoje, ainda os velhos, que nem eu, certo, precisam tomar 2 por ano. Tá? Internamente. Não tem critério. Não tem critério não tem mais científico. Esse critério? Não, eles obrigam, mas... Não, mas não é obrigação. Não é obrigação. Eles sugerem, mas a decisão para indicar esse imunizante, hoje, eu já ficava preocupado lá atrás. Hoje, não existe a menor indicação, uma vez que não tem emergência e uma vez que ficou claro que não protege, e está saindo um estudo atrás do outro, mostrando que além de não proteger, modula negativamente a imunidade, aumenta o risco de infartos, aumenta o risco... Tem aquele Dalglish, que é o maior especialista em oncologista, não dá para negar a opinião desse cara. Se ele está certo ou não é outro assunto. Mas ele está dizendo que existe sim chance de haver uma associação. Gente, eu não estou afirmando. Você sempre tem que questionar como vai ser o John Fitzgerald Kennedy, o Bob Fitzgerald Kennedy agora, que é da Secretaria da Saúde dos Estados Unidos. Questionar é levantar uma pauta, você vê o outro lado, conversam e entram num consenso. Não é afirmar. O que se acontecia antes é que era afirmado e quem questionava era isolado. Eu não fui isolado, eu não me prejudiquei porque eu tenho a minha clínica e quando eu estava tratando, gente, parecia que eu tinha dopamina. 36 casos internados na Amazonense que chegavam tarde para mim. Eu chegava meia-noite no hospital, chegava em casa às 6 da manhã, falava um por um, mas lá você via, se ajustava o antibiótico, tirava. Sabe que você está com dopamina? Tanto que depois disso, eu acordava dormindo 4 horas a milhão. Depois disso, me deu até eu diria uma depressão, porque senti falta, que nem os artistas falam que não tem mais a dopamina. Adrenalina, né? Nossa, eu senti falta daquela adrenalina. Aí depois eu arrumei 3 objetivos, que é o curso, que vai ajudar, está ajudando muita gente para conscientizar o que é o livro, a Era dos Semideuses, uma evolução da espécie. Quando a gente aprender a controlar os nossos pensamentos, nós vamos criar a nossa realidade. A nossa realidade, por exemplo, nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos a nossa consciência. Quando você controla os pensamentos, você cria a realidade. Todos nós, e alguém que está, sabe que quando tem alguma coisa que vocês têm confiança, você vai lá e acontece. Você vai atrás, certo. Você cria. E esse livro vai ajudar muita gente. E aí, o que acontece? Esse projeto, o curso, o trabalho que eu estou publicando, que eu sei que é o primeiro que tem uma estratégia terapêutica que dá resultado. São 5 casos publicados. E aí isso tudo me motivou de novo. Aí eu vi que eu estava gordinho numa entrevista do Sérgio
eu estava lá em Portugal, o Sérgio Tavares, aí a hora que ele anunciou a entrevista, ele falou, eu falei, pô, quem era esse gordinho? Era eu. Aí eu virei a chave, já estava com o primeira chave. Aí emagreci toda noite, hoje faço 45 minutos de esporte, mas você tinha uma pergunta importante. Quantas pessoas você atendeu? Desde que começou? Eu parei de contar no 11 mil. Parei de contar. 11 mil? Você não perdeu, né? Eu perdi 17. Perdi 17 que vieram, porque chegou uma hora que você vira referência. Você atendeu o Brasil inteiro, né? Foi. Brasil inteiro. E gente na Europa, do mundo inteiro. Então, mas deixa eu te falar. Eu vou falar que são empresários conhecidos no mundo. Uma irmã de jogador de futebol mais famoso do mundo. Eu atendi todas. Político da canhota. Atendi todos porque a gente virou uma referência. A gente acabou virando uma referência porque já estava acertando. E eu não sei, vocês ajudaram muito a expor. Mas repito, a gente podia ter salvo muito mais vidas se tivesse ignorado. O que eu tenho assim de consciência tranquila, né, nesse momento, porque como a gente fala, e na época eram poucos os veículos que estavam ao vivo, né? E a gente estava ao vivo agora, era a gente levar. E sempre você adiantou muito bem. Exatamente. Eu me lembro aquela época que teve as baladas, você falava, gente, as baladas jamais, que nem vão... Você lembra de balada clandestina? Ele foi o primeiro a falar, ó, cuidado. Não ir. Que foi aquela outra segunda onda que teve lá. Teve um casamento famoso lá em Trancoso. Ele falou, cuidado com o cigarro eletrônico, para não passar para as pessoas. Foi uma coisa que ele ficou. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem quiser, eu não estou ganhando dinheiro, é para ajudar vocês. Quem quiser, compra a monografia Covid Oculta. Lá vocês vão entender um monte de coisa. Você sabe que já tem patente da vacina Moderna em 2014. Você sabe que existem laboratórios com vírus que eram para bioterrorismo, que esses têm problema sério. Não esses chineses aí que falaram, que fizeram oba-oba e na realidade não pega nem ser humano. Então, quer dizer, se vocês entenderem que tinha uma propaganda, que tinha um bioterrorismo, eu até brinco, outro dia eu fiz um pôster zoando dos checadores de fato, porque eu me vangloriava de acertar tudo, que os checadores de fato erravam tudo. Exato. Perdeu a graça. Porque eu achei que eles eram incompetentes, não é isso? Eles estavam sendo financiados pelos caras. Então, pura sacanagem. Aí com incompetente eu não gosto de ganhar, é covardia. Mas Então, o que eu quero saber é o seguinte: teve uma amiga minha agora que teve Covid. Eu falei, pô, outra coisa fora de época. É verdade. E parece que tem bastante gente com Covid agora. Agora teve uma pequena ondinha, como eu falei, mas o Covid virou endêmico. Assim como o influenza, assim como o metapneumovírus, que eles fazem um H que está lá na China. E assim, esse metapneumovírus? Tem muito caso de pneumonia. Que é pneumonia, tem bastante caso. Então vamos explicar para entender. Gente sadia que nem a gente dificilmente evolui para pneumonia. Mas o que você tem que olhar, isso serve de utilidade pública de alerta, pegou o vírus, passou 7 dias, se pode dar, até no adulto jovem, pneumonia ou sinusite. Aí tem que tomar antibiótico. Que eu acho que foi o que aconteceu com o Papa agora. Ele pegou um vírus, entrou a pneumonia, virou uma infecção generalizada. Então, isso eu estou vendo sim. A minha nora e a minha filha tiveram a pneumonia que eu tratei em casa depois do influenza. Vai ter Covid, isso é natural, são as viroses sazonais, que são de acordo com a estação do ano. Então vai ter, não tem como não ter. Agora, o que fica qual é o problema dessa Covid? A pontinha do iceberg, o cara passa. Algumas pessoas, o vírus talvez se aloje no intestino e fica produzindo uma mini Covid todo dia. Então as pessoas que estão nos assistindo, às vezes estão muito cansadas, não sabem o que é, aí depois um dia está melhor, é porque não é linear, depende do que você come, aí o vírus se replica nas bactérias e isso é absorvido na circulação e ele é realmente, tem o David Martin, acho que é uma bioweapon, porque ela vai em tudo quanto é vasinho, causa as mais diferentes doenças neurológicas, autoimunes, na medula óssea, além do cansaço, da fadiga e da alteração de memória. Mas tudo é por causa do spike? É a spike, por isso tem a spikeopatia. Engraçado que eu falei aqui no Pânico lá atrás, que era o que acontecia, que ele era quebrado. E aí a gente sabe que é a spike. E agora nesse estudo de Yale, que está um pré-print, ainda não foi publicado, eles contam todos os mecanismos. Mas é engraçado, cara, eles não pensam no detalhe. Eu quero saber de onde vem essa spike. É da vacina? É do intestino? Hoje eu sei que é do intestino. Por quê? Porque eu estou tratando e está todo mundo melhorando. Sim.
Então, mas deixa eu fazer... no intestino. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu e colegas que aprenderam, não quero ser o único a dizer que tá... Eu e colegas que eu dividi isso, que publicar o estudo. Então, deixa eu, até saindo um pouco desse negócio do Covid... Podemos falar eu li outro também, dia... o que você eu li amarela, eu li outro dia que o Alzheimer... Eles estão estudando o Alzheimer que diz que vem do intestino. Não, então deixa eu explicar para vocês. Vocês leram? Falam que é o segundo cérebro. Então, eu vi isso aí que o Alzheimer... É um remédio que... Então, mas é um estudo ainda, né? Não é um estudo. Não, eu vou explicar para vocês uma linguagem simples. Olha lá. A gente sempre subestimou o intestino. Tem a doutora Denise Carvalho que estuda muito isso. Inclusive, ela colaborou no curso sem cobrar nada, Dani Camp. O que acontece? Hoje se mostrou que o intestino ele tem que estar com a barreira bem fechadinha. Quem que faz isso? Bactérias boazinhas. A bifidobactéria que produz ainda aquilo que produz aquela gordura que protege o cérebro, que deixa o cérebro funcionando. Por isso que eles falam de Alzheimer. Tem até que emagrece, porque dependendo do microbiota que você tem, ele estimula tipo como se fosse um mecanismo parecido com o do Ozempic, por exemplo. Então, quer dizer, hoje a gente sabe que o intestino, se ele estiver inflamado, ele libera um monte de substâncias que aceleram o envelhecimento e diminui. Então, e diminui a longevidade do sujeito. Tanto que hoje, eu até falei isso, está registrado aqui agora, daqui 10 anos vai ser isso. Hoje, além de você estudar o teu coração, o teu pulmão, o teu metabolismo com diabetes, etc., é muito importante você avaliar a tua saúde intestinal, porque existe uma associação, uma simbiose. Então, por isso que você acaba vendo, mas tem que tomar cuidado com o exagero. Sim, tem um trabalho do Rô mostrando que quem não tem bífidos não produz ácido graxo de cadeia curta e pode atrapalhar a cognição das pessoas. Só que o que eu estou vendo hoje é muito maior. Porque se isso realmente foi programado, como tem evidências que sugerem, isso foi muito bem programado para fazer mal. Porque sobre essa spike, o cara está se instalando no intestino, enquanto você não quebra esse ciclo, o cara fica doente. Tem uma menina que estava com convulsão, passou em não sei quantos neurologistas, e aí eu entendi que era isso que estava acontecendo, que é a única coisa que... Mas isso é novo, né? É novo, então. É novo esse negócio aí. É novo. Não, mas se você olhar e mandar perguntar pro lado, tem um monte de gente que está nos assistindo que está cansaço, rendimento no esporte não é mais o mesmo, alteração de memória. E aí não podemos associar, mas é um questionamento que tem feito. Está aumentando o número de mortes por todas as causas, está aumentando o número de câncer, gente jovem. Então diz que esse spike abre para as outras doenças. Na realidade é o seguinte... E é intestino. É muito simples. O ser humano não precisa do sangue chegar nas células, concorda? Quando os vasinhos são pequenos, chega na célula. Se a spike pega um vasinho de um cérebro, de um sistema nervoso, um vasinho vamos supor, que causa uma neuropatia, um vasinho que modula o sistema imunológico, ele inibe o sistema imunológico e aí desencadeia autoimune. Então, é tudo via vasinho. Encosta no vasinho, ele libera essas substâncias que desequilibram. Então, chama-se spikeopatia. Alguns colegas ainda ignoram isso, mas eu não posso ignorar o que eu estou vendo no meu consultório. Então, observação, raciocínio e conclusão. Agora, eu tenho tanta sorte que já está resolvendo. Eu não vejo a hora de sair essa publicação para os colegas, que às vezes são um pouco céticos, virem a publicação e começarem a utilizar o tratamento. Nesse curso eu fiz para todo mundo, mas quem é médico, eu explico o mecanismo de por que funciona, o médico vai aprender a tratar. Boa, encerra. Precisa falar de utilidade pública de vacinas. Está acontecendo umas pessoas que estão indo para o outro lado. Tem vacinas muito boas que foram estudadas. O que o Bob Kennedy está fazendo nos Estados Unidos? Ele está olhando quanto tempo de estudo, quanto tempo de segurança, e quer que o médico que vai prescrever a vacina passe todos esses dados. Não é mais, é boa e aplica, não é isso. Que o meu amigo Francisco Cardoso, da curso de vacina, já faz isso muito antes que o Bob Kennedy, e ele explica cada vacina a utilidade, o que foi estudado, o que não foi. Então, o que acontece? Tomar cuidado para não deixar de tomar as vacinas que são úteis. Outra coisa. Isso é fundamental. Tá, serviço de utilidade pública agora, que é o mais importante. Não, tem mais uma que eu quero saber de você. Mais uma? Saiu um papo agora
que tem um Covid novo lá na China, do morcego. Que tem um morcego. Que história é essa, doutor? É o seguinte, olha como os caras conseguem deixar as pessoas preocupadas sem razão. O vírus isolado, ele chama HKU5-CoV2. Que foi que serviu para dar esse alarde? É naquele laboratório de Wuhan, o mesmo que deixou escapar acidentalmente o vírus, mas esse aí não deixou escapar. Mas se escapar também não tem problema. O que encontrou em tubo de ensaio é que ele pode ligar um receptor de célula humana. Mas essa ligação é muito frágil, que a gente deduz que se ele, um dia, que ele não pega ser humano, não existe de morcego para ser humano, ele não pega ser humano. Agora, se um dia ele pegar ser humano, ele não vai ter essa capacidade como foi a da Covid. Agora, eles fazem um bafafá disso. Eu repito, o problema atual hoje é melhorar a qualidade do intestino das pessoas para pararem de absorver essa porcaria. Vai ter Covid, vai ter influenza, a dengue. Por que a dengue está um absurdo? Está um absurdo porque houve um descuido de saneamento básico, um descuido de higiene das cidades. A vacina da dengue não dá para tomar no meio da pandemia, porque se você toma, tem um intervalo de 6 meses e pega a dengue, ela fica muito pior. A vacina para dengue, segundo o meu amigo Francisco Cardoso, que estudou, você tem que falar com gente que estuda e vai lá. A vacina da dengue, ela realmente tem bons resultados. É boa a vacina. É boa. Agora, olha um mosquitinho. Agora, é muito mais fácil você fazer o que se fazia antes, que abandonaram. O Brasil ficou abandonado nessas medidas simples. E eu lá atrás, quando eu fiz uma entrevista, não foi nem com vocês, foi no jornal aqui da... Então não foi boa. Boa sua entrevista é só aqui. Não valeu de nada. Sua entrevista nos outros é uma porcaria. Muito longa. Você fala, não valeu de nada. Não, vou falar. Foi boa porque vocês me descobriram e não me tiraram mais daqui. É isso aí. Zé Balos, olha, a gente gostaria de agradecer muito. O curso do Zé Balos. Tá perguntando do curso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o Instagram, que lá no Instagram provavelmente tem o caminho. Tem lá na bio. Link na bio. Eu queria agradecer muito o serviço que você prestou aqui durante esses 5 anos que você teve aqui com a gente, tranquilizou muita gente e informou mesmo a população. Obrigado, viu, doutor? Não, é um prazer. Você é um cara muito legal também. Cara querido. Agora, quem falou que o senhor estava errado, fala aí, ó, chupa. Não, eu não tenho esse rancor. Deixa os caras pequenos. Nós fala então, chupa. Deixa os caras pequenos. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer é que aquilo que ele começou falando, sim, as pessoas que têm a mesma energia e pensam em terceiro se aproximaram. E por isso que a gente criou grandes amizades e ignoram... Você tá lindo, Zé Balão, tá? Bronzeado, magrinho. Tá voando, Zé Balos. Ô, doutor Zé Balos. Obrigado por tudo, gente. Obrigado por tudo. Você sabe que tem aquele provérbio árabe. Aquele provérbio árabe do Jalim Rabei. Você conhece muito o Jalim Rabei. O provérbio árabe que é o seguinte, e nesse momento a gente vê, né, depois de passar toda essa história, existem 3 coisas que elas demoram para aparecer, mas elas sempre aparecem, que é o sol, a lua e a verdade. Boa, momento Jalim Rabei falava isso e hoje a gente pode falar isso aqui depois de todo esse tempo que nós tivemos. Você conhece o Volim Rabar e Jalim Rabei. Volim Rabar é da família. Apesar de ter sangue libanês, eu não conheço, mas você conhece. O Volim Rabar foi na sua piscina. Comprou muito com ele. Estudou com você. Doutor Zebalos. Entra lá. @Zebalos. Tem o Twitter também. O Instagram e o Twitter. Zebalos59.